Os brasileiros têm adoecido com um presidente que, desde janeiro, governa a partir da administração do ódio. A percepção é de crescimento do número de pessoas que se dizem doentes, sem saber como buscar a cura. Essas palavras não são minhas, são da jornalista Eliane Brum, autora premiada, que em agosto publicou no El País a reportagem Doente de Brasil, como resistir ao adoecimento num país descontrolado pelo perverso da autoverdade. Recentemente, o jornal alemão Der Spiegel trouxe entrevista exclusiva com o psiquiatra Fernando Tenório, alertando que Bolsonaro leva parte do povo à loucura e relatando que seu consultório está sempre lotado de brasileiros sofrendo de ataques de pânico e depressão desde que o novo presidente chegou ao poder. Ele vai ainda mais longe nas origens do que vivemos e diz que somente um país doente pode eleger alguém como Bolsonaro. É sobre saúde mental e física também, nessa era Bolsonaro, a nossa conversa aqui no estúdio hoje. Estamos com Ana Laura Prates Pacheco, psicanalista e escritora, pós-doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora da Unicamp, e Silvana Pessoa, psicanalista e diretora do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Quero saber qual a percepção de vocês. O que vocês têm sentido em relação aos brasileiros, as pessoas que relatam o que estão sentindo, inclusive para vocês também. O Brasil está levando a esse adoecimento, está produzindo doentes? O que tem acontecido? Boa tarde, obrigada. Bom, primeiro eu acho que o tema que vocês escolheram é fundamental, porque de fato temos acompanhado um clima muito tenso, as pessoas estão, de uma maneira em geral, se queixando bastante nos nossos consultórios, a gente acompanha isso nas redes sociais, em relação ao discurso de ódio que realmente está predominando no laço social. Agora, eu acho que tem um ponto muito interessante que você falou na sua apresentação, que foi essa frase, né? Um país doente que fez essa escolha. Sim. Talvez, acho que a conversa por aí seja um pouco mais produtiva do que a gente pensar em fazer diagnóstico das pessoas. Sim. Acho que tem uma diferença em relação a isso, não sei se a Silvana concorda comigo. Eu acho muito delicado, pelo menos a partir da psicanálise, que não trabalha com essa oposição entre normal e patológico, de uma maneira tão clara como, por exemplo, a psiquiatria tradicional ou outras áreas da medicina. Então, eu acho que a gente reproduzir isso, reduzindo o discurso de ódio, o esgarçamento no laço social, a patologização dos indivíduos. Então, por exemplo, é um dos aspectos que a gente tem acompanhado. Qual seria o diagnóstico, por exemplo, do Bolsonaro ou de outras pessoas, né? Eu acho que a gente corre o risco de reproduzir um discurso patologizante e que tende a despolitizar, né? Quer dizer, como se a questão fosse se fulano de tal é isso, é aquilo, e aí a gente usaria categorias clínicas para explicar um fenômeno que eu acho que é muito mais complexo. Então, eu prefiro, e é um pouco esse exercício que eu tento fazer, usar o que eu aprendi com a psicanálise, eu acho que a psicanálise é muito fértil para isso, para tentar fazer um diagnóstico do próprio laço social. Sim. Qual é a patologia, se a gente pudesse usar esse termo não tanto no sentido médico, mas talvez no sentido grego, né? Do pathos, da paixão, né? Quais são as paixões pelas quais nós estamos sendo tomados enquanto sociedade? O que isso tem a ver com a nossa história? Acho que ao longo da conversa a gente pode retomar algumas hipóteses que eu tenho pensado em relação a isso. E o que isso ajudaria a gente, talvez, a pensar em ações para sair dessa patologia social que estamos vivendo enquanto nação, enquanto sociedade, né? Sim. Silvana, suas percepções. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês num canal como este, né, podendo falar para mais pessoas sobre uma clínica que é muito restrita, né? Então eu posso falar daqueles que me procuram em sofrimento, né? E me procuram por diversos motivos. Eles estão adoecidos de falta de dinheiro, falta de perspectiva, mas também às vezes de excesso de trabalho, excesso de dinheiro, que não sabe o que fazer, ou que não vai onde vai se virar, às vezes vontade de sair do país. Sim. E não só isso, as pessoas que também
porque estão sofrendo demais, porque o texto da Eliane Brum é muito bom, inteligentíssimo e bem construído. O que às vezes a gente percebe é que a maioria das pessoas não querem saber o que está acontecendo, né? Então, muitos, os que não estão no consultório, acabam não assistindo mais televisão. Porque eles dizem que quando abrem a televisão, os noticiários, eles só veem coisas muito ruins. Essa alienação é preferível por conta da própria saúde. É necessário, é quase Sim. que como a proteção do humano ao sofrimento, né? Sim. Porque se você abre a sua televisão e começa a ser bombardeada de coisas, né? E aí pela questão clínica, se tem uma estrutura um pouco mais depressiva, né? Ou um pouco mais porosa, que vai captar aquele sofrimento, eles preferem desligar. Sim. Então, assim, são pessoas que estão vivendo a vida, trabalhando e dizem, ainda bem que eu trabalho. Chego em casa, deito e durmo. Mas a colocação que a Ana faz é importantíssimo, né? Por que que chegamos nesse ponto, né? E que nós, analistas, que entendemos o que há de subjetivo na composição e na estrutura humana, né, não dá para a gente diagnosticar nenhum presidente, né, porque às vezes as tentativas são feitas, né? Eu já escutei que ele era psicótico de alguns. Muita gente chama de psicótico, de ou louco, de perverso. realmente, de perverso. O próprio Fernando Tenório, acho que questionaram ele em relação ao diagnóstico de Bolsonaro, e ele fala, eu diagnosticaria como perverso. A Eliane também fala isso, acho que ela também fala de perversão. Em relação a isso, só é curioso porque ela adverte no começo do texto, eu gosto muito da Eliane também, dos textos dela, inclusive de literatura, mas eu tenho uma pequena ressalva a fazer em relação a esse texto especificamente, porque ela começa fazendo essa advertência, não vou chamar ele de louco, porque isso seria... digamos, denegrir os loucos, Sim, sim. mas ao mesmo tempo ela em seguida diz que ele é perverso, né? Como se perversão fosse uma espécie de categoria moral. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas né? não é, porque para mim era também. O que é a perversão? Como quando chamam o Bolsonaro de perverso, não é correto? Então, de novo, a gente não pode fazer um diagnóstico de uma pessoa que a gente não atende no consultório. Entendi. Porque seria leviano, né? Pelaquilo que ele faz ou pelaquilo que ele diz, né? O fato é que existe uma certa legitimação da violência no discurso dele, isso é evidente. Há uma certa pouca preocupação e um desmonte mesmo em algumas posições políticas, né? De avanços que a sociedade teve. Mas, assim, não dá para rotulá-lo, porque é isso que a Ana e eu tentamos trazer para vocês, claro. né? Porque colocar nomes ou diagnósticos mais piora do que ajuda. Sim. E a questão que ela faz é interessante, né? Como chegamos a isso? Por que esses votos? E aí eu andei lendo recentemente um jornal da USP que fala, que é do Reginaldo Prandi, que foi um dos fundadores, né? Das pesquisas, né? É uma pessoa muito inteligente da antropologia. O Reginaldo Prandi, e ele diz que os 12% apenas são os bolsonaros bem convictos, né? E esses 12% realmente são muito radicais. Né? E aí ele diz, né, que realmente são brancos, a maioria tem mais de 45 anos, e classe média alta, elevada, né? E às vezes a idade vai aumentando o moralismo e as coisas mais moralistas mesmo, né? Isso vai aumentando com a idade. Então, de alguma maneira, esses 12% que votou nele tem esse perfil, né? Mas os 58 restantes, eles oscilam de acordo com aquilo que ele diz, né? Ou daquilo que se decide. O que comprova para a gente a subjetividade do pensamento humano, né? Nós somos muito, muito complexos, né? E como é que a gente chega a isso? A proposta da Ana é um pouco política mesmo, né? Como é que a gente vai chegando a isso? Então, nós temos a clínica e eu acho interessante a provocação. O que podemos fazer com isso, né? Sim, porque a Ana fala sobre esse fenômeno, então, que levou a sociedade a, de repente, eleger uma pessoa como essa. E você fala da questão dos laços, né? Que fenômeno é esse? Por que chegamos nesse momento? O que mudou na sociedade para a gente chegar a ponto de eleger uma pessoa com um discurso de ódio? Sim. A pergunta é bastante complexa, mas eu acho que a contribuição que a gente pode dar é a partir da psicanálise. Né? E eu acho que tem uma contribuição importante que a psicanálise pode dar. A gente estava falando das paixões. O mais comum é a gente reduzir as paixões ao amor e ao ódio. Mas existe uma terceira paixão
que é a paixão da ignorância. Né? É uma posição obstinada em não querer saber de algumas coisas que são complicadas, né? É o famoso fechar os olhos, sim, ou que os olhos não veem, o coração não sente, tem esse ditado popular. E eu acho que o Brasil, por uma série de questões extremamente complexas, acho que a maneira como nós nos constituímos enquanto nação, e mais recentemente as questões relativas à ditadura civil-militar, mais recente, eu acho que foram muito pouco tratadas e muito mal tratadas pelo conjunto da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente sofre de um problema muito sério, que é um problema de apagamento da memória. Sim. Eu acho que o fato da gente, de fato, assim, a sociedade não levou a fundo a investigação, a avaliação e, eventualmente, até a punição, nos casos que se faziam necessários, dos crimes de Estado que foram cometidos durante a ditadura. Os nossos mortos não foram enterrados, os nomes não foram levantados. Eu acho que não é por acaso que uma das principais instâncias atacadas por esse governo são justamente as comissões de mortos e desaparecidos, da verdade, aquelas que tentaram, durante esse tempo, pelos interstícios possíveis de uma democracia precária que a gente estava vivendo, mas ainda assim uma certa democracia, fazer esse trabalho de formiguinha, mas fazê-lo, né? Para as famílias envolvidas nessas situações, isso é fundamental, mas a questão não é só das famílias envolvidas, a questão é o que isso traz de comprometimento enquanto nação. Então, eu acho que existe assim um retorno, de alguma maneira, do recalcado. O Freud diz isso desde o início da descoberta do inconsciente. Aquilo que é recalcado, aquilo que é escondido, aquilo que é varrido para debaixo do tapete, não desaparece, isso volta. Então, de um certo ponto de vista, eu acho que nós estamos nos deparando, enquanto nação, enquanto sociedade, com aquilo que a gente não queria ver. Então, isso é muito comum, isso está acontecendo muito frequentemente, assim, inclusive dentro das próprias famílias. No meu consultório, é impressionante a quantidade de analisantes assim, que estão se deparando com o horror, né? Todos nós temos uma história para contar, né? De algum parente, de algum amigo, de algum antepassado, envolvido de alguma maneira em alguma situação, né? E o que está acontecendo agora parece que destampou, né? Ou seja, de alguma forma veio à tona isso que estava escondido e muito mal elaborado. E eu acho que foi muito ingênuo da nossa parte achar que dava para construir uma verdadeira democracia passando por cima disso. Mas a partir desse ponto de vista, a gente passa por um momento positivo, de talvez resolver isso que eu tô querendo. Isso eu queria entrar nisso, porque me parece que é muito positivo esse momento. Sim. De, enfim, caíram os mitos, o brasileiro cordial, muitas outras coisas, né? E é nesse momento que a gente se depara com uma situação que é muito dura, que se amadurece, né? Que a pessoa pode realmente fazer o atravessamento. Eu acho que além do recalque, Ana, que é você esquecer e tentar apagar algo que foi muito traumático, e o tratamento que nós oferecemos a isso é falar, elaborar e não esconder, né? E por isso que é muito importante esse trabalho que vocês fazem aqui, tratar, né? É uma forma de dar um tratamento à questão, mas também é um ressentimento, né? Ressentimento é um afeto muito comum nos humanos, de que até pelo seu próprio narcisismo, né? Porque cada um se acha alguém muito importante, né? E foi, né? Quando um bebezinho, a sua majestade o bebê, cada bebê na sua família, aquela pequena majestade, quando ele vai entrando na sociedade, ele precisa dividir com outras majestades, né? E quando ele não está sendo muito bem tratado, isso causa nele um certo mal-estar, né? Então, o ressentimento, quando alguém te faz algo, você fica ali ressentindo e ressentindo. Então, assim, para mim, eu tomo como um momento muito positivo para o Brasil.
Agora, você falou, né, que precisa falar, e a gente precisa falar e conversar sobre isso. Só que essa situação, até de polarização política que a gente passou e descobrindo quem são as pessoas que estão no nosso entorno, levou a rompimento de laços. E então, às vezes é difícil você chegar até esse ponto da conversa tendo rompido muitos laços. E a gente observa isso em toda a família, enfim. Então, como superar? Foi interessante que a Silvana falou do homem cordial. Eu até escrevi um texto, né? Acho que está no GGN, chamado A Lápide do Homem Cordial. Sim. A hipótese ali é exatamente essa. Eu acho que a ideia do homem cordial, que a gente não pode esquecer que o homem cordial não era o homem bem educado, como às vezes parece. O cavalheiro, né? O homem cordial é o homem do jeitinho, né? É o homem do clientelismo, é o homem do agregado, você é da minha família, é o homem informal, não é? É o homem que tem um compromisso com a palavra um pouco frouxo, porque, na verdade, a gente combina as coisas meio aqui, né, entre nós. A cordialidade, tão bem diagnosticada pelo Sérgio Buarque, de Holanda, é isso, é uma crítica, na verdade, ao nosso laço social. Mas todos nós acreditávamos nisso de alguma forma. E a gente precisa lembrar que, junto com esse jeitinho, vem a coisa de falar as coisas meio pela metade, deixar tudo meio subentendido. Então, qual era o preço também desse todo mundo se dá bem, todo mundo é amigo, o tiozão do churrasco é homofóbico e fala, mas a gente, ele tomou uma cervejinha, né? E não sei o quê e tal. Então, a gente escutava declarações machistas absurdas na nossa frente, não falava nada, aceitava os grupos de WhatsApp sexistas, né, e também não falava nada. Quer dizer, é tudo uma coisa assim, em nome da gente ficar bem, da gente ficar de bem, da gente se dar bem. Então, isso que veio à tona, acho que está sendo um momento extremamente difícil para o laço social brasileiro, porque cai isso que nos sustentava para o bem e para o mal. Sim. E não tem nada ainda pronto. Ainda não. Agora, exatamente, agora é um momento, talvez então, esse esgarçamento, né, e até chegando ao ponto de ruptura, né, de romper a palavra, que é aquilo que nos humaniza, é um momento realmente muito radical e muito difícil de ser ultrapassado, dialeticamente falando, né, ultrapassado, mas precisávamos, como você disse, eu acho, passar por isso para tentar construir talvez um outro laço social alicerçado em algo um pouco mais firme, né? Alicerces um pouco mais humanos, eu diria. Sim. Até, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.